Christian de la Campagne. História da filosofia no século XX. Prefácio. Devem os filósofos interessar-se pela história de sua própria disciplina? Alguns deles respondem negativamente. Uns porque pensam que a filosofia não tem história, que é um aprofundamento eterno de uma mesma questão à qual não se pode dar resposta definitiva. Cada filósofo deveria, portanto, retomar tudo a partir do zero. Outros porque acreditam que o estatuto da filosofia é o de uma ciência em sentido pleno, que avança com progresso lento, mas seguro, e que, nesse caso, o estudo de seus erros passados seria bem menos útil do que a busca de novas verdades. Outros, ao contrário, consideram que a filosofia não existe fora de sua própria história. Que ela se confunde com o conjunto dos textos em que se expressa. E que filosofar consiste, antes de tudo, em dialogar com esses textos. Dito de outro modo, em enfrentá-los para reconsiderá-los ou deles se distanciar, debatendo os problemas que colocam e as teses que formulam. Nenhum filósofo poderia poupar-se dessa confrontação, seja com o conjunto inteiro, seja com uma de suas partes mais significativas. A história da filosofia, entendida como um trabalho de releitura crítica das grandes obras do passado, torna-se, nesse caso, um momento estratégico essencial da própria atividade filosófica. Foi essa última perspectiva que escolhi, consciente de que tal escolha trazia consigo uma dupla dificuldade. A primeira diz respeito à delimitação do campo estudado. Ainda que nada pareça mais natural do que um filósofo interessar-se por seu próprio tempo, no caso do século XX, por que esse século, unidade de medida perfeitamente arbitrária, deveria possuir uma coerência interna que autorizasse isolá-lo? A resposta, sem dúvida, só pode vir da própria investigação, mesmo que, como espero demonstrar, desde o início se perceba que o último quarto do século XIX constitui claramente, para a história da filosofia, o ponto de partida de uma ruptura cujas consequências ainda hoje nos aprisionam. Segunda dificuldade, a partir do momento em que se quer crítica, uma releitura dos últimos 100 anos da filosofia ocidental não pode pretender-se neutra ou descomprometida. Esforçando-me por ser tão objetivo quanto o tema permite, a história, ou reconstrução, que proponho aqui, por expressar uma determinada maneira de ler os textos, portanto, de ver o mundo, não pode ser senão uma história entre outras possíveis. Mesmo tendo a fraqueza de não considerá-la totalmente equivocada, sei que apresenta lacunas, que comete certas injustiças, que revela, enfim, minhas próprias opções filosóficas, defeitos inerentes a toda obra desse gênero, mas que tem suas razões de ser, sobre as quais desejo me explicar brevemente. Comecemos pelas lacunas e injustiças, ou ao menos pelas mais visíveis. Para conservar, tanto quanto possível, uma coerência nessa leitura, limitei o campo do meu estudo à filosofia em sentido estrito. Não se encontrarão aqui, salvo quando uma referência se mostrar necessária, informações relativas às chamadas ciências humanas ou sociais, linguística, ciências cognitivas, etologia, psicologia, psicanálise, sociologia, ciência política, história, etnologia ou antropologia. Tive também de renunciar a explorar um grande número de debates suscitados pela intervenção da filosofia em outras regiões do saber, debates sobre o determinismo dos fenômenos microfísicos, sobre a natureza e o funcionamento do direito, sobre a interpretação de obras literárias e artísticas, para citar apenas alguns exemplos. Condenado a ser seletivo, pois ninguém pode dizer tudo, impus-me a obrigação de permanecer dentro de um espaço de problemas historicamente determinado, que se poderia considerar comum, se não a todos, ao menos à maior parte dos filósofos do século XX. Pelas mesmas razões, fui levado a limitar-me aos filósofos mais importantes, isto é, aqueles cujos escritos modificaram substancialmente a configuração desse espaço comum. Se outras obras, notáveis em si mesmas, não são aqui mencionadas, ou são insuficientemente, isso não resulta nem de esquecimento nem de indiferença. Ocorre simplesmente que eu só poderia tê-las incluído artificialmente dentro dos limites do meu propósito. Em resumo, deve-se ao fato de que nelas algo, apesar de seu interesse intrínseco, permaneceu, até agora, marginal ou privado de posteridade. Minhas opções, porém, não resultam apenas da escolha dos filósofos que considero importantes. Manifestam-se também na maneira como apresento suas teses, ao estudá-las. Se fosse preciso resumir em uma frase, eu diria que meu método de leitura se baseia na convicção de que as ideias não caem do céu, nem nascem por geração espontânea.
Sua história nunca é pura. Toda ideia implica consequências de ordem científica, política ou religiosa. Sempre que possível, procurei esclarecê-las. Esforcei-me por arrancar dos discursos dos filósofos suas proposições implícitas. Por compreender com quem dialogavam, ou contra quem combatiam, quando propunham tal conceito novo, tal problema inédito. A lógica dessa posição obrigou-me, em alguns casos, a evocar a biografia com certa amplitude. De fato, parece-me difícil ler corretamente certos pensadores sem conhecer o contexto existencial ou sociológico em que suas obras nasceram. Mais geralmente, não creio que os grandes debates filosóficos possam ser completamente separados do contexto histórico em que se desenvolveram. As duas guerras mundiais, a Revolução de 1917, o nazismo e o comunismo, Auschwitz e Hiroshima, a Guerra Fria, o fim dos impérios coloniais, a luta dos povos oprimidos do Terceiro Mundo, todos esses acontecimentos foram carregados de consequências em todos os domínios, de modo que uma grande parte da filosofia contemporânea não pôde deixar de ser afetada por eles, de uma forma ou de outra. Última escolha, também discutível, ter recorrido, nesta pesquisa, a instrumentos próprios do historiador das ideias, noções como escola e movimento, influência e filiação. Indiscutivelmente comodas, essas categorias, que aqui utilizo sem tematizá-las, não deixam de ser problemáticas. E sem dúvida deveriam ser objeto, por sua vez, de uma reflexão crítica, reflexão que, sozinha, exigiria um novo livro. Seria vão ocultar que o presente trabalho se alimentou não apenas de leituras assíduas, mas também, até um ponto do qual eu mesmo talvez não tenha plena consciência, de toda a minha experiência pessoal desde que iniciei, há quase 30 anos, o aprendizado da filosofia. E, em particular, de um grande número de encontros e conversas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a formação das minhas ideias. Basta dizer que alguns desses encontros me marcaram indelevelmente. O mais determinante foi o primeiro, com Edward Barnoin, meu professor de filosofia nos últimos anos do Colégio Louis le Grand, em 1966. Gostaria igualmente de lembrar alguns grandes filósofos já falecidos, cuja palavra me foi sempre próxima: Jacques Lacan, Louis Althusser, Roman Jakobson, Herbert Marcuse, Vladimir Jankelevich, Michel Foucault e Thomas Kuhn. Graças a eles, mas também a muitos outros ainda vivos, entre os quais devo citar, ao menos, Jacques Derrida, Jacques Boverès e Stanley Cavell, tive a sorte excepcional de descobrir, fora dos livros, algumas das múltiplas formas de se conjugar o verbo pensar. Um pouco dessa sorte, igualmente, quis partilhar com meus leitores. E, em primeiro lugar, com os mais jovens, aqueles que, como meu filho, parecem destinados a crescer num mundo em que a voz da filosofia, ameaçada por toda sorte de violências, encontrará cada vez mais dificuldades para se fazer ouvir. Permitam-me, finalmente, agradecer às duas pessoas graças às quais este livro existe: Thierry Marchais, que o inspirou e cuja amizade vigilante muito me ajudou a aperfeiçoar o texto, e Rose May, cujo apoio moral foi essencial para que eu chegasse ao fim desta louca empreitada, a qual estive prestes a renunciar muitas vezes. Christian de la Campagne. História da filosofia no século XX. Introdução: Nascimento da modernidade. Mais alguns anos de atrocidades diversas na Bósnia, em Ruanda ou em outras regiões, e o nosso século chegará ao fim. Não precisará trapacear para garantir, no palmarés da história, o grande prêmio do horror. Seria inútil procurar. Nenhuma época testemunhou tantos crimes cometidos em escala planetária. Crimes em massa, organizados racionalmente e a sangue frio. Crimes nascidos de uma insondável perversão do pensamento, uma perversão que ficará simbolizada para sempre no nome de Auschwitz. E, no entanto, este século que termina tão mal havia começado bem. Tivera inícios promissores. Entre 1880 e 1914, chegará até a oferecer sérios motivos de otimismo, sobretudo a uma Europa então no auge do seu poder. Durante os 30 anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, ela atravessa uma verdadeira idade de ouro. Militar e economicamente, domina o resto do mundo. Graças aos progressos da tecnologia, da medicina e da educação, acredita ver triunfar as luzes. Enfim, precedida pela vanguarda de seus pensadores radicais e de seus artistas inovadores, entra naquele momento em uma nova era, a modernidade, que anuncia profundas transformações na ordem da cultura.
Para compreender a importância dessas transformações, é necessário recordar que, do Renascimento até o final do século XIX, as produções da arte e do saber foram consideradas não como simples construções mentais, mas como representações fiéis de uma realidade pré-existente. Sem dúvida, o mecanismo pelo qual tais representações se produzem foi objeto de análises variadas, algumas, inclusive, críticas quanto ao seu caráter natural. No entanto, essas denúncias céticas permaneceram isoladas. Para a maioria dos que se interrogavam, nossos signos eram confiáveis, nossas linguagens verídicas e nossa mente estava em plena harmonia com o mundo. Essas convicções, dominantes por tanto tempo, deixaram progressivamente de sê-lo a partir de 1880. Ligadas a uma imagem do universo que pouco evoluíra em 3 séculos, começaram a ser questionadas junto com ela. Questões até então rejeitadas ressurgem com força. Nossos signos têm um fundamento fora da mente? As leis que regem seu funcionamento são realmente as únicas possíveis? Será que refletem algo além de opções subjetivas ou de normas culturais? Por múltiplas razões, artistas, cientistas e filósofos começam a duvidar disso. Mas, se muitos passam a rejeitar como ilusória a pretensão de nossas linguagens de dizer a verdade, em contrapartida se apaixonam pelos signos em si, que, ao perderem sua transparência, ganham em mistério. Da mesma forma, se apaixonam pelo próprio mecanismo da representação, que se torna, em poucos anos, o objeto das reflexões mais subversivas. Trata-se, se quisermos, de uma crise. Mas de uma crise percebida como um enriquecimento, e, em grande medida, como uma libertação. Pois, se a lógica da representação, no sentido clássico do termo, não passa de uma construção mental e não da expressão de uma estrutura natural e imutável, devem ser possíveis outros tipos de construção. Outros usos dos signos podem ser imaginados, outras regras do jogo, elaboradas. Regras que, por sua vez, deveriam permitir a exploração de novos territórios, na medida da sede de expansão que, em todos os campos, domina a Europa nesse período. Tais são algumas das inquietações que, onde quer que apareçam, permitem reconhecer, entre 1880 e 1914, o surgimento de uma cultura decididamente moderna. Essas preocupações se manifestam, por exemplo, entre os poetas da época. Rilke, Apollinaire, Saba, Traco, Sendrars, Pessoa, Ungaretti e Mayakovsky não compartilham apenas a idade, têm em comum o tratamento do idioma com uma liberdade até então impensável. As palavras, é claro, resistem. Não se pode brincar com elas sem colocar em risco seu sentido. Mesmo assim, alguns, como os futuristas russos, aceitam correr esse risco. Suas experiências desembocarão rapidamente na invenção, por Klebnico, de uma língua sem precedentes, a transmental, Zaun. No universo dos sons, submetidos a códigos menos rígidos que os da linguagem, as experimentações abundam desde o final do século XIX. Wagner, Mussorgsky, Mahler e Debussy conseguem abalar o jugo da harmonia que, desde Bach, governava a música ocidental. Arnold Schönweber termina por fazê-la explodir. Seu Pierrot Lunaire, de 1912, primeira obra rigorosamente atonal, constitui o ponto de partida de toda a música chamada serial ou dodecafônica. Mas é sobretudo a linguagem pictórica que se vê subvertida pelas transformações mais espetaculares. A causa imediata é a expansão da fotografia. Para que, afinal, limitar-se à reprodução das aparências, agora que essa tarefa pode ser cumprida por meios puramente mecânicos? Cientes de que tal progresso lhes lança o desafio de forjar uma nova legitimidade, os pintores decidem buscar dentro de si mesmos as leis que doravante regerão seu trabalho, em vez de deixá-las ditar ao olhar. Verdadeira aventura filosófica, a história da pintura moderna começa, por um lado, com a tripla reação de Cézanne, Van Gogh e Gauguin contra o realismo ótico pregado pelos impressionistas, e, por outro, com o movimento simbolista. Os primeiros abrem caminho para uma reconstrução mental do real, que será sistematizada pelos fauvistas, em 1905, e pelos cubistas, em 1908. Quanto aos adeptos do simbolismo, inspirados em Morial, Redon e Klein, decidem voltar as costas ao mundo sensível para representar seu próprio universo interior, permeado de inquietações religiosas. Dessa ruptura espiritualista nasce, sob a influência de Kandinsky e Kupka, seguidos de perto por Malevich e Mondrian, a pintura chamada abstrata ou não figurativa, em 1000.
910. Mas ainda restava um passo a ser dado. Se o quadrado negro sobre fundo branco, de 1915, de Malevich é, em seus próprios termos, uma pintura não objetiva, ela não deixa de ter valor representativo, apenas substitui o objeto visível por um absoluto espiritual. 3 anos depois, o quadrado branco sobre fundo branco, de 1918, marca o resultado dessa travessia iniciática. No seu ápice, a pintura acredita encontrar o seu fim. Malevich abandona os pincéis. O fato de retomá-los alguns anos mais tarde, para compor estranhos quadros figurativos de estilo primitivo, prova, contudo, que não se decreta a morte da pintura, assim como tampouco se decreta a da filosofia. Para os cientistas, o advento da modernidade traduz-se não apenas por uma mutação radical na imagem do mundo, mas também por uma nova interrogação sobre o fundamento das ciências, assim como pela constituição de disciplinas centradas na análise da representação. As matemáticas são as primeiras a serem atingidas por esse processo de refundição. Ele se inicia na década de 1870, quando Dedekind e Cantor, entre outros, constatam a falta de rigor de seus conceitos básicos, especialmente os da aritmética, e empreendem uma audaciosa reflexão sobre sua própria linguagem. Essa reflexão está ligada ao desenvolvimento sem precedentes da lógica, que tende então a se tornar a mais fundamental de todas as ciências. As ciências físico-químicas, por sua vez, entram em efervescência nos últimos anos do século passado. As descobertas capitais se sucedem. Planck estabelece o conceito de quantum de ação. A antiga hipótese da estrutura atômica da matéria é definitivamente confirmada. Einstein formula a teoria da relatividade, em 1905. Ao despedaçar a ideia herdada de Newton de um espaço e de um tempo absolutos, essa teoria mostra-se revolucionária também para a representação científica do mundo, assim como a invenção simultânea da abstração o é para sua representação pictórica. Resultado das pesquisas sobre a estrutura do átomo, a mecânica quântica conhece, nos anos seguintes, um rápido desenvolvimento. Em sua interpretação dominante, defendida por Bohr e reforçada pelas relações de incerteza de Heisenberg, em 1927, ela leva ao questionamento do determinismo clássico. Esse questionamento será, por sua vez, contestado por Einstein, Schrödinger e de Broglie, cujas objeções permanecem ainda hoje no centro de um debate crucial para o futuro da física. No domínio biológico, a renovação não é menos impressionante. Por um lado, a teoria darwiniana da evolução introduziu a natureza na história. Por outro, a antiga disputa entre mecanicismo e vitalismo acaba se apagando, cedendo lugar a uma abordagem funcional do vivo. Fisiologia e neurologia fazem progressos significativos graças a essa mudança de perspectiva. Os trabalhos de Pasteur abrem caminho para a medicina moderna, e os de Mendel para a genética, ou teoria da hereditariedade. As ciências sociais, por fim, durante muito tempo centradas no estudo do espaço e do tempo humanos, como história, geografia, economia e sociologia, enriquecem-se, a partir de 1880, com 3 novas disciplinas que, sob diferentes ângulos, abordam o fenômeno da representação. Distanciando-se da filologia clássica, mais preocupada com a evolução histórica das línguas do que com seu funcionamento interno, o linguista suíço Ferdinand de Saussure, 1857 a 1913, estabelece os princípios de uma ciência da linguagem, cujas ideias só surtirão pleno efeito meio século mais tarde. A etnologia, por sua vez, se desenvolve seguindo os passos das conquistas coloniais, contribuindo para minar a ideologia etnocêntrica que as inspirava. Ao descobrir as riquezas das representações e costumes pré-lógicos, Lévi-Brou, a etnologia não pode deixar de criticar a pretensa superioridade da civilização europeia e de reconhecer, por trás da diversidade da sociedade sem escrita, a unidade profunda do fato simbólico, ou, dito de outro modo, do gênero humano. No que diz respeito à psicanálise, termo cunhado em 1896 pelo médico vienense Sigmund Freud, 1856 a 1939, embora não constitua uma ciência no sentido usual do termo, como sublinhará muito cedo Karl Popper, tampouco se reduz a uma nova metafísica nem a um ramo da psicologia ou da psiquiatria. Longe de ser uma noção romântica ou uma categoria nosográfica, o inconsciente freudiano é o nome de uma instância universal cujo aparecimento parece concomitante ao da linguagem, do simbólico em geral.
Sua exploração revela uma prática de deciframento, seja por meio do sintoma neurótico, estudos sobre a histeria, em colaboração com Joseph Breuer, 1895, seja, no sujeito normal, pelo triplo canal do sonho, do ato falho e do xiste, Witz. Em todo caso, é isso que Freud, que não parece ter tido conhecimento das investigações de seu quase contemporâneo Saussure, se esforça por mostrar na trilogia constituída por A Interpretação dos Sonhos, 1900, Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, e O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente, 1905. 3 obras marcadas por uma mesma concepção da cena psíquica como lugar de uma representação cujo autor secreto seria o inconsciente. Diante de tais revoluções na ordem da arte e da ciência, o ritmo a que evoluem, paralelamente, as ideias filosóficas pode parecer muito tranquilo. No entanto, ainda que menos espetaculares que as precedentes, as transformações da filosofia não são menos profundas entre 1880 e 1914. Sua origem está ligada ao surgimento, entre os matemáticos, de uma preocupação relativa aos fundamentos de sua própria disciplina, cuja solidez compromete a do conjunto do saber humano. Para que este possa desenvolver-se com toda segurança, é necessário que os princípios matemáticos de base sejam formulados em uma linguagem precisa e rigorosa, isenta de toda pressuposição intuitiva, empírica ou metafísica. Pois bem, em 1880, não era esse o caso. Naquele momento, com efeito, a maneira de conceber essa linguagem permanecia prisioneira de uma doutrina que não satisfazia suficientemente a maioria dos matemáticos. Defendida, entre outros, pela Escola de Marburgo, cujo líder é o filósofo neocantiano Hermann Cohen, 1842 a 1918, essa doutrina remonta, em essência, ao sistema exposto 100 anos antes por Kant em sua Crítica da Razão Pura, 1781. Que entendia Kant por criticismo? Uma teoria relativa ao fundamento e aos limites de nossa faculdade de conhecimento, que se apoia, em sua base, numa descrição e numa classificação, discutíveis, dos juízos. Todo juízo, segundo Kant, é um ato da mente que põe em relação um predicado com um sujeito. Enuncia-se por uma frase da forma SEP. Pode ser analítico ou sintético. No juízo analítico, o predicado está contido na definição do sujeito. Exemplo, todos os corpos são extensos. Como a extensão constitui a essência do corpo, um juízo semelhante permite esclarecer o conhecimento, mas não aumentá-lo. Não há, em consequência, verdadeiro progresso do saber senão graças aos juízos sintéticos. Estes são, por sua vez, de duas classes, a priori e a posteriori. No juízo sintético a posteriori, a prova da união entre predicado e sujeito tem de vir de fora. Só pode ser apreendida numa intuição empírica. Exemplo, todos os corpos são pesados, visto que o peso, ao contrário da extensão, não pertence à essência dos corpos. No juízo sintético a priori, ao contrário, a união entre predicado e sujeito apresenta um caráter necessário e eterno. Apoia-se numa experiência do pensamento independente de toda a realidade, em suma, numa intuição pura, não empírica. Exemplo, 7 mais 5 é igual a 12, ou, a linha reta é o caminho mais curto de um ponto a outro. Todas as proposições matemáticas, explica Kant na Estética Transcendental, primeira parte da crítica, são juízos sintéticos a priori. Em geometria, a intuição pura é de ordem espacial. Minha mente apreende a existência de correspondências entre pontos, linhas e superfícies situados num espaço mental. Em aritmética, ela é de ordem temporal. Minha mente assimila uma adição qualquer a uma sucessão de números que se desenvolve, como o pensamento, no tempo. Todas as proposições da física, em contrapartida, assim como as das ciências da natureza em geral, constituem juízos sintéticos a posteriori. Enquanto tais, são indefinidamente revisáveis. Contudo, proposições matemáticas e físicas compartilham uma propriedade comum. Supõe que uma experiência possa ser dada numa intuição. Seja a intuição pura ou empírica, não pode haver conhecimento sem o concurso da experiência, sem o encontro de um conceito com uma intuição. Os pensamentos sem conteúdo seriam vazios, as intuições sem conceito, cegas. A razão não deve, pois, em nenhum caso, ultrapassar o campo da experiência. Não há conhecimento possível senão daquele que se oferece nesse campo, dito de outro modo, dos fenômenos.
O que as coisas são em si, independentemente da forma como nos aparecem, ninguém pode saber. Tal é a primeira tese de Kant. Entretanto, a experiência não terá a última palavra, pois suas condições de possibilidade não são, elas próprias, empíricas. Viu-se que nossas intuições se inscrevem em formas a priori, espaço e tempo, que pertencem à estrutura de nossa sensibilidade. Do mesmo modo, todos os nossos conceitos derivam de uma dúzia de categorias gerais, que pertencem à estrutura de nosso entendimento. Em suma, o sujeito do conhecimento é um sujeito transcendental, anterior a toda experiência possível, de sorte que a objetividade da ciência resulta independente das condições em que ela se produz. Tal é a segunda tese de Kant. Essas duas teses são complementares. A primeira nos salva do dogmatismo, no qual não poderia senão cair uma razão entregue a si mesma, como em Leibniz. A segunda, do ceticismo, no qual nos precipitaria um empirismo generalizado, como em Hume. Assim, tendo colocado o conhecimento a salvo dos dois perigos que o rondavam, Kant pode considerar-se satisfeito. Conseguiu arrancar a filosofia do campo de batalha onde a retinham as metafísicas antagonistas, para fazê-la ingressar na via segura da ciência. Doravante, a missão do filósofo já não consistirá em construir teorias especulativas, tão estéreis quanto arbitrárias, mas em acompanhar o trabalho da ciência, ocupando-se em esclarecer seus conceitos. Em outras palavras, verificar que esse trabalho se inscreva adequadamente no quadro proposto pela crítica. Filosofia da ciência, filosofia prudente, o sistema de Kant constitui, em certo sentido, o apogeu do iluminismo. Sem dúvida, sua teoria do conhecimento apresenta bastantes dificuldades quando analisada em detalhe. Mas, apesar delas, o racionalismo kantiano permanece como um modelo ao qual continuarão a referir-se, por 100 anos ou mais, todos aqueles que pensam, como Kant, que a tarefa da filosofia é fundamentar a ciência, e que essa tarefa, em si, pode ser cumprida de maneira científica. Hoje sabemos que essas duas últimas crenças são, em parte, ilusórias. Mas nenhum filósofo o afirmará claramente antes que Wittgenstein e Heidegger o façam na década de 1920. Pois o movimento antikantiano que eclode a partir de 1880 dirige-se menos contra essas grandes ideias do que contra a maneira como Kant as aplicou, dito de outro modo, contra o papel que sua teoria confere à intuição. Entre 1880 e 1914, os dois críticos mais importantes são Frege e Russell. O primeiro rejeita globalmente a intuição. O segundo a conserva, dando-lhe um sentido e um papel diferentes. Mas ambos, de fato, tiveram um precursor comum. A crítica começou, de modo muito discreto, em 1810, apenas 6 anos depois da morte de Kant. Seu berço, o Império Austro-Húngaro, vasto espaço cultural onde o pensamento kantiano, de origem prussiana, sempre encontrou mais dificuldades para se implantar do que em outras regiões. O primeiro crítico de Kant e, portanto, em certo sentido, o primeiro precursor da modernidade filosófica, chama-se Bernard de Bolzano, 1781 a 1848. Nascido em Praga, Bolzano é um sacerdote católico que ensina a ciência da religião na Universidade Carolina. Espírito enciclopédico, reivindica o pensamento leinizino. Em primeiro lugar porque, excelente matemático, é autor de teoremas fundamentais para a análise, ramo das matemáticas que se desenvolveu a partir da invenção do cálculo infinitesimal por Leibniz. Em segundo lugar porque se interessa pela lógica, disciplina que emerge na antiguidade graças a Aristóteles e à escola estoica, mas a qual Ramon Lull, depois, Leibniz abriram novas perspectivas, pouco compreendidas em sua época. Desejoso de converter judeus e muçulmanos à verdadeira fé pela sola força de um bom raciocínio, o catalão Ramon Lull, 1233 a 1316, imaginou uma grande arte, a ars combinatoria, capaz de resolver qualquer problema teórico, um pouco como a alquimia deveria dar aos homens uma espécie de onipotência sobre a matéria. Semeadas de naufrágios e encarceramentos, suas cruzadas lógico-teológicas não foram muito bem-sucedidas. Descartes, 4 séculos mais tarde, ainda ironiza a propósito das especulações lulianas, às quais não concede crédito algum. Mais prudente, Leibniz se esforça por aperfeiçoar a arte de Lull. Diplomata experiente, cristão ecumênico, tenta também contribuir para a unificação do gênero humano ao facilitar a unificação dos conhecimentos. Mas como conectar entre si os ramos?
separados do saber? Traduzindo-os para uma língua universal acessível a todos, a das matemáticas. Leibniz empenha-se, pois, em conceber uma escrita formal, língua característica, composta de um pequeno número de signos primitivos capazes de exprimir, segundo regras combinatórias, todos os conceitos pensáveis. Bastaria a esse simbolismo convencional aplicar mecanicamente certas operações para obter, por simples cálculo, a resposta a qualquer questão, calculus ratiocinator. Os contemporâneos de Leibniz não viam, em suas investigações, por muito tempo menosprezadas, senão o efeito de uma estranha propensão a sonhar. Kant as ignora, assim como ignora a lógica em geral, disciplina inútil e que, segundo ele, não havia feito progresso algum desde Aristóteles. Esta é a primeira razão pela qual o leibnizino bolzano rejeita Kant. Há uma segunda razão. Confiando nas virtudes da lógica, Bolzano pensa que um bom uso dela poderia trazer ao problema do fundamento das matemáticas uma solução mais satisfatória que a de Kant. Tal é a tese que desenvolve em suas contribuições para uma exposição das matemáticas sobre melhores fundamentos, 1810. Obra que passa despercebida em sua época, é, no entanto, a primeira a criticar simultaneamente a noção de juízo sintético a priori e a de intuição pura, que Bolzano considera escabrosa e contraditória. Seja espacial, seja temporal, a intuição é, com efeito, sempre empírica. Pode, como o recurso à figura nas demonstrações geométricas, ter um papel acessório, de tipo pedagógico. Mas dela não se pode extrair teorema algum digno desse nome. Se se deseja assentar, como queria Kant, as matemáticas sobre fundamentos sólidos, é necessário que estes, purificados de todo elemento intuitivo, sejam concebidos de maneira exclusivamente lógica. Em suma, é no desejo de triunfar onde Kant, segundo ele, havia fracassado que Bolzano rejeita a doutrina da estética transcendental. Apesar da posição marginal a que essa decisão o condena, ele prossegue seus trabalhos e publica, sob relativa indiferença, uma monumental teoria da ciência, 1837, seguida de uma obra póstuma, Paradoxos sobre o Infinito, 1851. Esta última antecipa as pesquisas posteriores do matemático Richard Dede, 1831 a 1916, sobre a natureza dos números irracionais, bem como a invenção da teoria dos conjuntos, 1872, por outro cientista alemão, que também se declarará vigorosamente antikantiano, Georg Cantor, 1845 a 1916. Quanto à teoria da ciência, ela se insere na ambição leibnizina de uma matesis universalis, isto é, no projeto de uma unificação do saber por meio de regras puramente lógicas. Bolzano introduz ainda uma noção inédita, a de representação em si, para sublinhar a necessidade de distinguir entre, por um lado, o conteúdo conceitual de uma representação, por outro, as imagens mentais capazes de expressá-lo. Mais amplamente, desenvolve a tese de inspiração platônica, segundo a qual as leis lógicas, dotadas de uma verdade em si independente de nossa subjetividade, não poderiam reduzir-se aos processos que acompanham sua formulação em nossa mente. Bolzano aparece, assim, retrospectivamente, como o pioneiro de um logicismo, isto é, de um realismo das entidades lógicas, que ressurgirá, ao final do século XIX, em Frege e Russell. Excepcional em todos os aspectos, a obra de Bolzano só começará a brilhar muito depois de sua morte. Então influenciará filósofos que, como ele, não pouparão críticas a Kant, mas que, apesar de tudo, não farão, cada um à sua maneira, se não retomar por conta própria a consigna kantiana, conduzir a filosofia à via segura da ciência. Particularmente perceptível na Áustria e na Polônia, essa influência manifesta-se, por exemplo, no dominicano Franz Brentano, 1838 a 1917, nascido na Alemanha mas docente em Viena, e em Alexius von Menon, 1853 a 1920, que, após ter sido aluno de Brentano, realizou o essencial de sua carreira em Graz. Brentano e Menon aprofundam a reflexão de Bolzano sobre a estrutura do pensamento, especialmente sobre a relação que une o ato mental ao objeto a que se dirige. Ambos insistem na necessidade de preservar, de toda interpretação subjetiva, o conteúdo lógico de nossos conceitos. Seus trabalhos, por sua vez, inspiraram Frege e Russell. Outro aluno de Brentano difunde em seu país as teses de Bolzano,
o polonês Kazimierz Twardowski, 1866 a 1938, autor de um livro intitulado Do Conteúdo e do Objeto das Representações, 1894. Durante seus anos de ensino na Universidade de Lwów, de 1895 a 1930, ele forma uma geração de lógicos preocupados em preservar a teoria da ciência de toda redução de tipo psicológico ou empirista. Esses lógicos, Łukasiewicz, Lesniewski, Tarski e Kotarbiński, depois da Primeira Guerra Mundial, constituirão a Escola de Varsóvia, cujas investigações alimentarão as de Carnap, Popper e Quine. Enquanto isso, a lógica propriamente dita, que não havia progredido muito desde Leibniz, experimenta avanços consideráveis graças a outros três sábios, o irlandês George Boole, o norte-americano Charles S.P. e o alemão Gottlob Frege. Suas obras, e sobretudo a de Frege, verdadeiro ponto de partida da filosofia moderna, ofereceram respostas inéditas ao enigma do fundamento das matemáticas. Suscitaram também, paralelamente à obra de Nietzsche, uma renovada atenção ao problema da linguagem. A crise da representação não estará concluída por isso. Mas ao menos terá permitido à filosofia libertar-se do kantismo e descobrir, prosseguindo por outras vias, o próprio projeto de Kant, que ele havia conduzido a um beco sem saída. Descoberta que, entre outros fatores, obrigará os pensadores do século XX a questionar a concepção clássica da razão, herdada de Descartes e do Iluminismo.